Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Cuidado quando você fala eu quero. Nós de criança fizemos muitas pirraças. A mamãe dizia, olha, tem que terminar toda a comida para depois comer a sobremesa. E você dizia, mas eu não quero mais a comida, eu quero a sobremesa. E a mamãe dizia não. E você ficava com raiva e você dizia, quando eu crescer eu vou fazer o que eu quero, ninguém vai mandar em mim. O pai dizia, guarda a bicicleta, está na hora de tomar banho, está na hora de entrar para casa. E você queria ficar mais um pouco na rua, lá na bicicleta, e o papai dizia não, e você dizia, quando eu crescer, ninguém mais vai mandar em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Só que essa forma de ser, de achar que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, leva muita gente às piores consequências. O hospital está cheio de gente que fez o que queria. A cadeia está cheia de gente que fez o que queria. O cemitério está cheio de gente que fez só o que queria. Eu tenho certeza que todos aqui, de todos que estamos aqui, ninguém quer estar nem no hospital, nem na cadeia, nem no cemitério. Então, cuidado quando você fala, eu quero. Tem que ser do meu jeito. Desde o jardim do Éden, quando Deus disse à mulher que o desejo dela seria para o marido, você pode ver aí em Gênesis 3:16, esse texto. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora, para você fazer as coisas, você vai ter que ter uma opinião além da sua. Percebemos como o querer humano se tornou uma área sensível e perigosa. O mesmo ocorreu com Caim, porque Deus o advertiu de que o pecado estava batendo na porta. E Caim, ele precisava analisar o seu querer. Lembra o que Caim queria? Ele tinha inveja do irmão, queria matar o irmão. E está escrito, Deus falando com Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se você fizer o que é certo, Caim, o correto, eu vou te aceitar. E se fizeres o bem, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você precisa dominar o seu querer, dominar os seus desejos, antes que o seu querer, que os seus desejos te levem para o hospital, para a cadeia ou para o cemitério. Desde então, até o jardim do Getsêmani, a humanidade vem sofrendo por não ter cuidado com aquilo que deseja, com a sua própria vontade, que muitas vezes só lhe causa mal. Nós precisamos nos localizar e ver bem a nossa posição e a posição de Deus, e não inverter as coisas. Quando você vem aqui à igreja, você não é um cliente que senta na mesa do restaurante e que tenha Jesus como um garçom e a Bíblia como um menu
como o cardápio. Porque há quem senta na poltrona da igreja e toma a Bíblia como um cardápio e diz para Jesus como se ele fosse o mordomo: Senhor, hoje eu vim buscar a bênção da minha família, hoje eu quero sair daqui mais bonita, hoje eu vim buscar a minha cura, hoje eu vim buscar a solução do meu problema, e eu quero um pouco mais de sal e bem passado, e se vier crua eu vou mandar de volta. E estão pensando que Jesus vai vir como um mordomo, como um garçom, com a bênção quentinha no ponto. Você pediu o quê? 3/4 ou bem passada? Você espera que Jesus te atenda do seu jeito e no seu tempo? Quanto engano os que pensam desse jeito. A igreja não é um restaurante, a Bíblia não é um cardápio, e o Senhor Jesus não é seu garçom para atender tudo do seu jeito, como você quer e com as suas exigências. Se localize, se coloque no seu lugar. Ele, sem nenhum de nós, continua sendo o Senhor, o Rei dos Reis. Nós, sem Ele, não somos nada. Que triste que haja pessoas que dizem assim: eu estou dando um tempo para Deus, estou vindo aqui na igreja para ver se as coisas melhoram. Se não melhorarem as coisas no tempo que eu estou dando, eu vou embora, eu não venho mais. Como se tivesse vindo à igreja para fazer um favor para Deus, ou um favor para o pastor. Nós nos reunimos para cultuar a Deus. Nós nos reunimos junto com os anjos para adorar a Deus, porque entendemos que nós precisamos de nutrientes para o nosso corpo, água, hidratação e oxigênio. Sem os nutrientes, a água que nos hidrata e o oxigênio, morreríamos pela falta de um dos três, ou dos três. Mas não precisamos tanto destes três elementos, como precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente precisa entender quem é o Senhor e quem é o servo. Quem é o que é adorado e quem são os adoradores. A gente precisa entender as coisas. O Senhor Jesus mostrou a importância de não fazermos a nossa própria vontade ao orar. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Todos temos liberdade de escolher detalhes simples. Café com ou sem leite, com açúcar ou adoçante. Porém, quando se trata de decisões mais relevantes, nós precisamos ter ainda mais cuidado. Eu vou fazer o que eu quero, ou eu vou fazer o que agrada a Deus? Eu vou fazer as minhas exigências pensando que eu tenho o poder de colocar a Deus contra a parede? Ou eu vou
reconhecer minha condição de servo e dizer ao meu Senhor: seja feita a tua vontade. Tem muita gente que abandonou a igreja porque Deus não atendeu elas no tempo que elas queriam, e Deus não fez com elas do jeito que elas pediram. E elas foram embora como se Deus tivesse falhado com elas. Mas Deus age do jeito dele e no tempo dele. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Há pessoas que não quiseram esperar e acabaram se endividando. Talvez você conheça alguém assim. Ah, mas é que o outro comprou um celular mais novo, de alta tecnologia. O outro comprou a moto, o outro fez não sei o que e está ostentando. Eu também preciso ter, eu também tenho que ostentar. Você não tem que nada. Se o outro comprou um celular melhor, se o outro comprou uma moto, se o outro viajou, se o outro foi de viagem num cruzeiro, Deus o abençoe. Você senta numa caixa de madeira até você ter um sofá para sentar. Não coloca o chapéu além do que o seu braço alcança. E não queira dar o passo maior do que a perna, que você vai cair. Não, mas eu quero, porque eu vou esfregar na cara dela que eu também tenho um companheiro. Aí você pega um trubunfu, um sujeito que não vale nada, só para você esfregar na cara dela que você também tem alguém na sua vida. E esse alguém para você é só problema. Mas você quer mostrar que você também pode. Não, eu também posso. Olha o celular caro que eu comprei. Eu também posso. Olha o carro novo que eu comprei. Eu também posso. Olha o procedimento estético que eu fiz. Endividada por 2 anos mais para pagar. Não tem nem para encher a geladeira para poder cobrir os gastos da sua vaidade. Só porque quer se ver bonita na foto. Não faça isso. É ridículo isso. Não faça isso. Muitos se endividaram, casaram errado, tomaram decisões ruins, porque quando quiseram algo, ficaram de 2 formas: surdas e cegas. E surdas e cegas pelo próprio desejo. Eu quero, fora da hora. E queria para quê? Para ostentar, para se vingar, para mostrar que estava podendo, e acabou se enrolando. Tem tanta gente que você pode dar até férias para o diabo. Elas mesmas se atrapalham, porque para elas o que importa é satisfazer sua própria vontade. Eu quero porque eu quero. Que o seu eu quero não seja para ostentar, para mostrar que pode, para se vingar, por pirraça ou por qualquer motivo errado. Quando os nossos pedidos forem ao Getsemane, que nós vamos entregar no altar, domingo 14 de dezembro, nós devemos trocar a nossa vontade pela vontade de Deus. Olha só esses 2 exemplos. Lúcifer disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Lá em Isaías 14:13. Toma nota se você quiser. Esse foi o querer de Lúcifer. Em contraste, o Senhor Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então, Lúcifer quis fazer a vontade dele, mas o Senhor Jesus fazer a vontade do Pai. Olha só a diferença. A Lúcifer lhe corresponde uma condenação eterna por querer fazer a sua vontade. A Jesus lhe corresponde um reino eterno de glória, porque fez a vontade do Pai. Enquanto o diabo quis se exaltar, subir e impor seu próprio querer acima de Deus, o Senhor Jesus desejou descer para cumprir a vontade do Pai, pagar nossa fiança e salvar nossas almas. Não cometa o erro de querer fazer com que o seu eu dispute com o eu de Deus. Não, se o Senhor é Deus, se o Senhor for Deus, o Senhor vai fazer isso para mim. Agora as ordens vão de baixo para cima? Parece até a criança de 5 anos dando ordens à mamãe. A senhora vai arrumar minha cama. A senhora vai fazer o meu almoço. Pode uma criança de 5 anos tratar sua mãe desse jeito? Se uma criança de 5 anos levanta a voz para sua mãe dando ordens, o que ela merece? É ou não é? Então a gente não tem esse direito com Deus. Bispo, mas eu já ouvi pregar diferente. Mas a gente amadurece, a gente evolui, o Espírito Santo revela e guia. E que bom, para que a gente não se perca. Como diz aí, o dia em que você puder criar estrelas e lhe dar nomes, o dia em que você puder pegar o barro, formar um corpo, soprar nele o fôlego da vida, então nesse dia você poderá disputar com o eu de Deus. O apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, por parte de pai, ele escreveu: devíeis dizer que, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Porque nem dono da nossa vida nós somos. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Então, se for da vontade de Deus, se Deus quiser e se nós vivermos, então nós vamos conseguir tudo. Segundo a vontade dele. Esse conselho do Espírito Santo por meio de Tiago nos ensina que devemos submeter o nosso querer ao querer de Deus. Então eu quero chamar aqui na frente para buscar o Espírito Santo comigo. Você que é sensível a voz de Deus. Você que reconhece quão grande é Ele e quão pequeno é você. Você não vai ver a Deus como um garçom. Você não está num restaurante. Você não é um cliente com direitos a exigências. Você está aqui como um servo, uma serva, na casa do Rei dos Reis, que por misericórdia nos recebeu, nos ama, nos perdoa e nos quer mais que como servos. Ele se faz Pai
e nos torna filhos seus. E você quer amá-lo, adorá-lo, servi-lo, e que o Espírito dele habite em você e te guie todos os dias de sua vida. Vem para cá, vamos buscar juntos o Espírito Santo. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos. Ele vai fazer o que lhe apraz. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil. Eu sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim. Eu acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Pai Celestial, perdoa as nossas pirraças, perdoa o nosso temperamento fora de lugar, perdoa a nossa infantilidade, porque como crianças mal educadas, a gente levanta a voz, a gente quer fazer até exigências. Como é feio quando uma criança grita com a mãe, grita com o pai, faz escândalo no supermercado. As pessoas até gravam o ridículo que é uma criança fazendo escândalo no avião, porque a mãe disse agora tem que apagar o telefone porque o avião vai decolar. E a criança gritando histérica e querendo bater na própria mãe. A gente acha isso inaceitável. Mas a gente, sem perceber, tem esse mesmo comportamento contigo. Queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, a nossa maneira. E quando a gente não fala, porque há pessoas que não falam, eu estou cansada de vir na igreja, eu estou pensando em desistir, eu estou enjoada, eu não tenho vontade de ir. Às vezes a pessoa não fala, mas pensa, e no pensar já está errada, já está pecando. Ó Espírito Santo, que ninguém se ache, que ninguém aqui se considere que é um cliente no restaurante, que o nosso Senhor é o meseiro, o garçom, que a Bíblia é o menu, que a gente pode pôr o dedo ali e dizer eu quero isso, eu quero aquilo, e bem passado, e bem temperado, e bem cozido. Não, nós somos servos, o Senhor é quem governa. Nós somos
pela tua misericórdia, feitos teus filhos. E o Senhor é o Pai que merece toda a honra da parte dos seus filhos. O diabo foi o primeiro rebelde. Lúcifer foi o primeiro em querer as coisas do jeito dele. Ele foi o primeiro malcriado. Mas o Senhor Jesus no Getsêmani nos ensinou que não é assim. Não é no nosso tempo, não é como a gente quer, não é do nosso jeito. É amar o Pai, é aprender do Pai, é servir ao Pai, é confiar no Pai e deixar que o Pai faça a sua vontade, não a nossa. Que revelação tão grande, que amadurecimento tão grande, que maturidade tão grande. Ó Espírito Santo, obrigado por falar com a tua igreja, porque o Senhor é o guia da igreja, porque o Senhor é o que ficou para cuidar de nós. Agora, Espírito Santo, vem consolar os corações, renovar as forças de quem está perseverando e esperando. Vem, Espírito Santo, renovar a cada pessoa que se esvazia da sua ansiedade, se esvazia das suas preocupações, se esvazia das suas vontades. E esta pessoa, com sinceridade e com humildade, diz: Pai, eu vou confiar que os teus planos são melhores que os meus. Pai, eu vou confiar que do teu jeito vai dar tudo certo. Pai, eu coloco o meu corpo, eu coloco a minha alma, eu coloco a minha cabeça, minha mente, meu espírito, eu coloco todo o meu ser, Pai, para que em mim seja feita a tua vontade e não a minha. Vem tomar o controle da minha vida. Amiga, amigo, eu tenho certeza absoluta que o Pai me ouve. Quando eu falo, eu não estou falando sozinho, eu não estou conversando com as paredes. Quando eu oro, eu tenho certeza que o Pai me ouve, me escuta. Mas essa mesma certeza eu tenho que o Pai a você lhe ouve também. O Pai te escuta também. Então neste momento, fale com Deus. Neste momento faz a sua oração pessoal. Fale você com Ele agora também. Fale com Deus. E o Espírito Santo vai encher você. Se você for sincera, se você for verdadeiro, for verdadeira, então o Espírito Santo vai renovar suas forças, o Espírito Santo vai renovar suas energias, o Espírito Santo vai te dar paz. Talvez você tenha que dizer para Ele: Senhor, eu me sinto aborrecida. Talvez você vai ter que dizer para Ele: Senhor, eu me sinto triste. Talvez você vai ter que dizer para Ele: Senhor, às vezes eu fico com raiva mesmo, mas hoje eu entendo que não vai ser do meu jeito. A minha raiva não muda nada, o meu aborrecimento não muda nada, porque não sou eu quem mando, quem manda é o Senhor. Não sou eu quem decido, quem decide é o Senhor. Então eu vou obedecer. Quando o Senhor entrou no barco de Pedro, o Senhor disse para Pedro: rema. Pedro estava cansado, ele tinha trabalhado a noite toda, e o Senhor disse: rema, vamos, mar adentro. Pedro, cansado, pegou o remo e continuou.
E lá no mar adentro, o Senhor disse: joga a rede. Ele disse: mestre, eu tentei já muitas vezes, não dá certo, não consegui, não tem peixe hoje. Joga a rede, rapaz. E Pedro disse: está bem, obediente à tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando lançou, fez a maior pesca da sua vida. Isso nos ensina, amiga, amigo, a obedecer cansados. Está cansado, mas vem para a igreja. Isso nos ensina a confiar em Deus quando a gente está triste. Está triste, você não conseguiu ainda o que pediu? Confia em Deus, mesmo estando triste. Faz o que é certo. Você lutou por muito tempo. Você passou a noite tentando, você passou anos tentando, mas Ele está dizendo: rema mais um pouco, só rema e faz o que eu falo. Com seus braços doendo, com seu corpo cansado, não perca a sua fé. Tenha coragem, tenha maturidade para dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti com os meus braços doendo. Eu vou confiar em Ti com o meu corpo cansado. Eu vou confiar em Ti com os meus olhos vermelhos, cheios de areia. Eu vou confiar em Ti apesar do tempo que já tenha passado. Eu vou confiar em Ti apesar de todas as tentativas que deram errado. Mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. E eu vou ficar em paz, crendo que o Senhor está cuidando de tudo, crendo que o Senhor está se encarregando de tudo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Canta a sua decisão, fala para Ele: eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho para Ti e espero em Ti, e espero em Ti. E Deus, Ele responde: se você quiser fazer a vontade dEle e não a sua, se você esperar o tempo dEle, que é oportuno, e Ele vai agir na hora certa. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Ouve a voz do teu pai dizendo: eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã.
Faz isso agora, abraça o seu próprio corpo e guarda um momento de silêncio. Abraça o seu próprio corpo e guarda um momento de silêncio. Quando uma criança se perde no parque, na praça, na praia, e a criança se desespera e grita porque não vê a mamãe e o papai por nenhum lado, não vai haver quem tranquilize a essa criança. O medo, o desespero de estar só deixa a criança muito assustada. Mas quando a mamãe aparece, quando o papai aparece, a criança pode abraçar. Ai, que alívio! Todo o medo dá lugar a uma paz e a uma sensação de segurança tão grande. Recebe o abraço do Pai Celestial. Sabe, Senhor, às vezes a gente é criança com 40, com 50, com 60 e mais. Não tem idade para a gente ter medo. A gente tem medo a qualquer idade. Não tem idade de se preocupar, a gente se preocupa a qualquer idade. Não tem idade para ser carente de um abraço teu. Nós somos carentes do teu abraço a qualquer idade. Se o Senhor nos olhar com olhar de juiz, estaremos todos condenados. Olha-nos com olhar de Pai. Olha que somos teus filhos, malcriados às vezes, pirracentos às vezes, bocudos, falamos o que não devíamos, ou às vezes não falamos, mas pensamos, e estamos errados. Mas obrigado, Pai, por não desistir de nós. Obrigado, Pai, por nos educar, por nos fazer enxergar as coisas como são. Como os anjos que te servem, nós queremos te servir também, reconhecendo o nosso lugar. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor. Então te damos culto, te adoramos, te louvamos e exaltamos o Senhor com todo o nosso amor e de toda a nossa vontade, de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, na presença dos anjos. Mostre suas mãos para ele e diga: a ti cantarei louvor. E na presença dos anjos,
juntos. na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. A ti seja dada toda a glória, a ti toda a adoração. Nós reconhecemos nossa pequenez e reconhecemos que só o Senhor é Deus. O Senhor é o Pai, o Senhor manda, e não seja como nós queremos, mas como o Senhor quer, que seja feita a tua vontade. E os que estão de acordo e são maduros para entender que assim vai ser, digam que assim seja. Amém. Louve ao Senhor com os seus aplausos.